Ouvida todas as testemunhas de defesa, de acusação, ouvidas as vítimas sobreviventes, ouvidos os acusados, ao final, os jurados, a tese, como disse, a tese da acusação do Ministério Público e da assistência de acusação era de que, então, esses 4 réus haviam, sim, assumido o risco de produzir esses resultados contra a saúde, a integridade física e a vida dessas pessoas e, portanto, mereceriam ser condenados pelo tribunal do júri, né, ali por essas 243 mortes e 600 e tantas tentativas de homicídio. O fato é que, ao cabo de todos esses dias de produção de prova no plenário diante dos jurados, onde a acusação, a assistência à acusação e o Ministério Público puderam tentar convencer ali, usar o período para convencer os 7 cidadãos jurados e também a defesa, 4 bancadas, cada bancada defendendo um dos réus, puderam também manifestar ali a plenitude de defesa desses réus. No último dia, o Conselho de Sentença, formado pelos 7 jurados, como disse, entendeu pela condenação por dolo eventual desses 4 réus, entendendo que eles teriam se assumido o risco, portanto, teria havido dolo eventual de produzir esses resultados mortes e esse dano à integridade física e à saúde dessas vítimas sobreviventes. Os réus foram condenados ali a penas que variam ali de 18 anos e 6 meses até 22 anos e 6 meses. E o detalhe é o seguinte, os réus vinham respondendo os 4, o processo em liberdade. Quando o juiz está lendo a sentença, o juiz-presidente está lendo a sentença, na própria sentença, onde o júri, no caso do júri, crimes levados a julgamento pelo júri, é o júri que diz, é o júri que vai analisar a culpabilidade dos acusados, se existe culpabilidade, em que medida existe essa culpabilidade, vai, portanto, dizer se o acusado é condenado, em que medida é culpado, se condena, em que medida condena, ou se é inocente e absolve, né? Nesse caso, como disse, foram todos condenados e cabe então, o júri então condena, analisa as provas e condenou, e o juiz-presidente ele apenas vai fazer o tamanho, vai dosar, vai fazer a dosimetria, vai dar o tamanho da pena e também vai ali regrar outros aspectos também da aplicação desta pena. E um dos aspectos que cabe ao juiz-presidente, vamos dizer assim, dosar na sentença, decretar nessa sentença, era o aspecto de que se esses réus, mesmo vindo já respondendo em liberdade, se eles continuariam respondendo agora, porque a defesa certamente, todas as defesas já estão em prazo, inclusive todas as defesas devem estar recorrendo desta condenação, devem estar manejando recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, o juiz, quando lê a sentença e determina ali a pena, o tamanho da pena de cada réu, ele também determinou o recolhimento ao cárcere, determinou já o cumprimento provisório dessas sentenças penais condenatórias. E quando terminava de ler, mandando então recolher ao cárcere os réus com toda a dignidade, etc, etc, é surpreendido então o juiz-presidente pelo legítimo exercício da defesa de um dos acusados, de um dos condenados àquela altura. É surpreendido então o juiz-presidente pela chegada da concessão, da notícia da concessão de um habeas corpus preventivo em favor de um dos acusados, notadamente o sócio mais conhecido da boate. Ora bem, esse habeas corpus foi manejado diante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por uma decisão de um dos seus desembargadores que liminarmente, em sede liminar, deferiu essa liminar ao pedido da defesa. A defesa já antevendo que pelo perfil do juiz, esse juiz iria sim aplicar ali e determinar o cumprimento provisório da sentença penal condenatória, a defesa se adiantou legitimamente, isto é, ampla defesa, isto é, amplitude de defesa no júri principalmente, se adiantou e pediu uma liminar
ao desembargador, ao Tribunal de Justiça, e disse: olha, há risco de que o excelentíssimo senhor juiz presidente desse júri decrete a prisão dos réus, e nós, defesa, entendemos que se os réus, tal qual prevê a nossa Constituição, se os réus vinham respondendo ao processo de liberdade, não há impedimento, e se não há requisitos de prisão preventiva, não há impedimento de que eles continuem respondendo agora em sede de apelação, em sede de recursal, o processo, continuem respondendo o processo em liberdade. Há neste momento, pessoal, e aí o desembargador deferiu a liminar e o juiz ali, o decreto do juiz que mandava recolher os réus ficou sem efeito. Né? E o juiz estendeu então esse habeas corpus, esse direito de continuar respondendo o processo de liberdade, a todos os outros três, mesmo eles não tendo tido habeas corpus deferidos e analisados, por uma questão do direito, esse habeas corpus foi estendido aos outros três, e os quatro passaram então, naqueles primeiros momentos, a permanecer em liberdade, mesmo condenados. O pacote anticrime, qual era a regra no nosso direito, brasileiro? Réus acusados que respondiam o processo de liberdade até a sentença, se estavam em liberdade até a sentença condenatória, se fossem recorrer, poderiam continuar recorrendo em liberdade. Essa era a regra. Também era a regra que, se o réu estava preso durante todo o processo na primeira instância, se condenado, na maioria das vezes, ele iria continuar preso, recorrendo preso. Então aqui tínhamos o caso na Boate Kiss de réus que respondiam o processo em liberdade. Veio a sentença, então em tese eles deveriam continuar respondendo o processo em liberdade, não serem recolhidos já ali, saírem do júri recolhidos. O problema ou a novidade que o pacote anticrime, que entrou aí há pouco mais de um ano em vigor no nosso ordenamento, trouxe uma novidade no Código de Processo Penal, dizendo que o acusado que fosse condenado, que é condenado no júri, a pena igual ou superior a 15 anos, esse acusado, mesmo vindo respondendo em liberdade o processo, ele, se condenado ali no júri, naquela sessão, no final do júri, há 15 anos ou mais, ele já deveria sair, mesmo respondendo em liberdade, sairia já para recorrer, mas sairia preso do plenário do júri. Essa é uma novidade trazida por uma modificação legal, por uma modificação na lei infraconstitucional. Né? E então o juiz ali não foi arbitrário, ele aplicou a lei. O problema é que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, traz a presunção de inocência, ou a presunção de não culpabilidade, que significa dizer que enquanto não há trânsito em julgado, que enquanto há possibilidade de recurso, se discutir, rediscutir o caso, e se o réu vinha então respondendo em liberdade, porque não havia perigo para a liberdade do réu, ele deveria então ter todo o direito de continuar recorrendo em liberdade. Aí temos um embate. A Constituição Federal diz que nesse caso da Boate Kiss, os réus poderiam continuar respondendo em liberdade, só que, no entanto, tem uma novidade no Código de Processo Penal, trazido pelo pacote anticrime, que diz que deve sair 15 ou mais de 15 anos condenados, mesmo em liberdade até o júri, devem sair já presos. Então, a grande discussão que há no direito brasileiro agora, na jurisprudência, nos tribunais, o que é que prevalece? Esse dispositivo novo do Código de Processo Penal é constitucional ou inconstitucional? O STJ já entende que é inconstitucional. Assim como entendeu também o próprio desembargador do Rio Grande do Sul, que havia ali naquele momento, concedido a liminar do habeas corpus para que os réus, independente da sentença, mandar eles serem recolhidos, para que os réus respondessem em liberdade. Então, muito bem. Com aquele habeas corpus ali no final do júri, os réus, ao contrário do que previa a sentença penal condenatória, os réus passaram a sair, foram condenados, mas já saíram dali para suas casas para responder o processo em liberdade. Ocorre que o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com uma cautelar inominada, diretamente para apreciação do presidente do Supremo Tribunal Federal, que entende, o ministro Fux,
que os réus deveriam sair presos sim, porque foram condenados a pena superior a 15 anos. Tá certo? E aí mandou recolhê-los ao cárcere. Todos foram então recolhidos ao cárcere. O problema é que só havia sido julgado no Rio Grande do Sul a liminar do habeas corpus, e deferida, concedida, né? Quando foi julgado no mérito, por 2-1, os embargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mantiveram o entendimento de que os réus deveriam ficar em liberdade. Então temos um impasse nesse momento, onde o Tribunal do Rio Grande do Sul entende que esses réus condenados pela Boate Kiss devem permanecer, responder, enquanto não há trânsito em julgado, responder o processo em liberdade, e o Supremo Tribunal Federal, até esse momento, por meio do entendimento de um ministro, do ministro-presidente, entendendo que eles devem permanecer presos como estão neste momento presos. É uma discussão jurídica,